Calma. William. Galera, muito boa noite. É um grande desafio encerrar esse excelente curso. Já é a segunda vez que eu fui convidado aqui para... A primeira vez eu tive uma posição para começar, aí eu tava nervoso, né, tudo mais. E depois vão comparar os outros comigo, tudo mais. Agora não, agora vamos encerrar, entendeu? E vocês me colocaram logo depois do Erlon, então isso dá um sofrimento a mais para mim, né? Porque o Erlon já é um amor antigo, né? E porque vocês sabem que a aula dele é sensacional, então dá um pouco de tristeza, né? Um pouco de tristeza. Mas eu olho para os olhos dele e meu coração volta a aquecer, né? Então, só alegria. Galera, ventilação mecânica normalmente é um tema que assusta muitos alunos. Assusta muito, mas eu confesso a vocês que eu não entendo por quê. Eu não entendo por que ventilação mecânica assusta tanto. Mentira, eu entendo. Sabe por quê? Porque já fui aluno. Quando eu era aluno, eu comecei a estudar ventilação mecânica por um documento que, graças a Deus, vocês não pegam mais, chamado Terceiro Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica. E aí você pega esse Terceiro Consenso, que foi um documento feito só para quem escreveu. Né? Só para quem escreveu. A pessoa que não estava ali no consenso, ali abraçada, fazendo, o que a gente vai botar aqui no consenso? Bota essa frase aqui. Mas ninguém vai entender. Mas não tem problema, a gente entende aqui o sentido, né? Então, na verdade, quando você pegar o terceiro consenso, nada contra, são grandes professores, né, que fizeram no consenso, mas realmente parecia que não estava pensando no aluno, ou no residente, ou no médico, que estava começando a entender a ventilação mecânica. Porque, na verdade, ventilação mecânica é algo extremamente simples. Extremamente simples. Esse é o primeiro ponto que eu queria marcar com vocês. Vocês vão olhar e falar, é só isso? É só isso, é muito fácil. A gente consegue resumir toda a ventilação mecânica em 1 hora. 1 hora no máximo. 1 hora se eu ficar enrolando vocês na conversa. Se eu não ficar em 15 minutos, a gente mata esse assunto aqui. Tranquilo? Só alegria, ventilação mecânica. O segundo aspecto que eu quero ressaltar com vocês é o seguinte: não questionem o meu método. Não questionem o meu método. Vocês não eram nascidos em 1984, quando foi lançado o primeiro Karate Kid. O professor Miyagi, né, o Noriyuki Pet Morita fazia o professor Miyagi, e o Daniel San, interpretado magistralmente pelo Ralph Macchio, mentira, um ator horroroso, Ralph Macchio, ele fala assim, eu estou apanhando muito. Hoje em dia chamam de bullying, né? Eu estou sofrendo bullying, ô senhor Miyagi. O que eu faço? Karate. Aí ele fala pouco inglês, né? O tradutor, o cara que dublou ele, também falava pouco português, né? Então ele fala, karatê. Aí ele falou assim, como é que eu vou aprender karatê? Ele fala, insere o carro. Pinta a cerca. Lixa o chão. Ficou uma semana com isso. Aí o pessoal vem, tira o casaco. Eu não sei que tira o casaco, bota casaco, tira o casaco. Eu não sei que é o Will Smith, eu não sei quem é esse cara. Eu conheço Pet Morita. Esse ganhou o Oscar. Mentira, não ganhou não, mas merecia o Oscar, né, de melhor ator, o melhor ator coadjuvante, né? O Pet Morita. E aí, o que aconteceu? O que o senhor Miyagi falou pro Daniel San no primeiro dia que ele chegou lá? Ele falou assim, não questione o meu método. Não questione o meu método. E é isso que eu peço a vocês. Porque uma semana depois do Daniel San, lixa o chão, pinta a cerca, insere o carro, ele falou assim, Miyagi, você está me sacaneando, Miyagi. Eu estou aqui uma semana servindo teu escravo, de escravo você, e não aprendi nada de karatê. Vou embora. Quando ele está indo, Hai é tudo, né? Em japonês, hai é tipo pare. Hai é sim. Hai é não. Tudo é hai. Aí ele vai, parou. Eu já sabia o que era, né? Parou. Aí ele volta assim, o que houve? Aí ele, pinta a cerca. Ele, defendia. Pinta a cerca, defendia. Sério, defendia. Caraca, ele aprendeu o karatê sem saber. E é isso que vai acontecer com vocês. Eu vou falar um monte de coisa aqui de ventilação mecânica, mas não vou falar nada do ventilador, nada de ventilação mecânica. E no final vocês vão saber tudo sobre ventilação mecânica. O ventilador mecânico nada mais é do que uma câmara. É uma caixinha que a única coisa que ele faz é pressuriza, despressuriza. Pressuriza, despressuriza. Se eu perguntar para muitos de vocês aqui o que o ventilador faz, o ventilador mecânico, eu vou falar assim, o ventilador sopra o ar. Não sopra não.
Não sopra, não. Ele não está preocupado com você. O ventilador mecânico não sabe que ele está ligado a um circuito. O ventilador não sabe que ele está ligado lá no alvéolo do paciente. Ele não sabe. Então ele não quer soprar. Não, ele não faz isso. Ele simplesmente pressuriza e despressuriza. Pressuriza. É a mesma coisa que o Foley fazia lá na década de 30, lá na década de 40, quando se entubava não, se colocava um dispositivo laríngeo na laringe do paciente para ventilar o paciente durante uma cirurgia, por exemplo. E aí o acadêmico pegava lá o estudante, o acadêmico, para ventilar o paciente. Olha como é que o estudante se vestia melhor naquela época, olha que bonito sapato do estudante. Ele simplesmente pisava nesse Foley. O que ele fazia quando pisava no Foley? Pressurizava o Foley. Tirava o pé, diminuía a pressão. Apertava, aumentava o Foley. Diminuía a pressão. Aumentava a pressão, diminui a pressão. Por quê? Justamente porque quando a gente pensar num cilindro, imagina, um cilindro sem nenhuma obstrução e eu tenho pressões diferentes nas duas extremidades do cilindro. Se eu tenho duas pressões diferentes, obrigatoriamente se estabelece um fluxo da área de maior pressão para a área de menor pressão. A primeira vez que a gente ouviu falar disso foi na 7ª série. Vocês não lembram, né? Porque a gente, quando aprende coisa no colégio, não sabe para que vai servir, né? E aí, naquele momento, na geografia, quando o professor Mobílio chegou para vocês e falou assim: minha gente, os ventos se movem da área de maior pressão para a área de menor pressão. O que ele queria dizer para vocês era ventilação mecânica. Né? Você não sabia nessa época. Porque hoje, você perguntava assim, o que é o ninho? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que é o ninho, o movimento do Equador, corrente do Equador, Humboldt. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, ventilação mecânica, vocês vão saber. A área de maior pressão, a área de menor pressão. Portanto, toda vez que eu tenho uma diferença de pressão, eu tenho um fluxo. Quando eu perguntar a vocês qual é a definição de fluxo, definição de fluxo é diferença de pressão. Se eu tenho diferença de pressão e não tem... Isso, sem brincadeira, se eu parasse por aqui, eu estava resumindo 80% da medicina intensiva. Porque o intensivista, o que ele sabe? Ele sabe hemodinâmica e ventilação mecânica. É isso que ele sabe, né? Não sabe fazer diagnóstico quem faz emergencista, diagnóstico quem faz a clínica médica. A gente, se o Erlon falou assim, a medicina interna faz 20 hipóteses diagnósticas, a medicina emergência faz 2, 3 no máximo, e a gente não faz nenhuma. O que a gente faz? Diferença de pressão. É só o que a gente faz, diferença de pressão. Mas na hemodinâmica, o sangue, por exemplo, quem tem maior pressão é a veia cava ou a veia jugular? A gente vai falar, é a veia cava. Claro que é a veia cava. Por quê? Porque o sangue sai da veia cava, depois vai para jugular, perfunde o cérebro pelas veias, não é isso que acontece? Não, demônio, não! O que acontece é o seguinte, o sangue sai da jugular e vai para a veia cava. Se o sangue sai da jugular e vai para a veia cava, quem tem maior pressão? É a jugular. Não, diferença de pressão. Hemodinâmica e ventilação mecânica é só diferença de pressão. Olha lá. E esse fluxo ele vai existir até que as duas pressões nas duas extremidades do cilindro se igualem. Quando as duas pressões são exatamente iguais, o fluxo é zero. Da mesma forma, eu posso dizer a vocês, se eu não sei quanto é a pressão nesse ponto, mas eu sei que a pressão aqui é 8, e o fluxo é zero, quanto é a pressão nesse local, nessa extremidade do cilindro? 8, não tem dúvida nenhuma. Beleza? Tranquilo? Se eu não tenho obstrução e lá no ventilador mecânico a pressão é 8, dentro do alvéolo eu garanto a vocês, se o fluxo é 0, a pressão no alvéolo vai ser 8 também. Se a pressão lá na outra extremidade do cilindro cair, o que vai acontecer? Mais uma vez eu tenho diferença de pressão. Se eu tenho diferença de pressão, eu tenho fluxo. Fluxo é diferença de pressão. Beleza? Tranquilo? Até que as duas pressões se igualem. Quando as duas pressões se igualem, eu tenho fluxo zero. Portanto, quais são as 3 coisas mais importantes da vida? Quando eu perguntei isso pela primeira vez ao Flávio, hoje o Flávio já é um eminente, quase emergencista, intensivista, médico de família, o Flávio faz tudo, né? Mas a primeira vez que eu conversei com o Flávio, foi, Flávio, qual é a coisa mais importante da vida? As 3 coisas mais importantes da vida. Ele falou, minha mãe, meu pai e eu. Né? Então, hoje, quando eu pergunto ao Flávio, ele diz, as 3 coisas mais importantes da vida são pressão, fluxo e volume. Pressão, fluxo e volume. Pressão, fluxo e volume. Beleza? Pressão, fluxo e volume. O tempo todo, quando a gente estiver pensando em ventilação mecânica, em hemodinâmica, a gente tem que estar pensando como é pressão, fluxo e volume. E vocês já sabem, fluxo é diferença de pressão, beleza? No sistema ventilatório, como é que acontece? Como é que a gente inspira? Como é o nome da senhora? Doutora Tainara. Doutora Tainara, inspire. Inspire. Oh, que maravilha. Inspirou. Por que a senhora inspirou? De onde veio o comando para a senhora inspirar?
De mim, né? De mim. E aí, com quem eu interagi? Eu interagi com o seu centro ventilatório? Não. Eu não tenho esse poder de interagir com o seu centro ventilatório. Eu interagi com a sua córtex. A sua córtex mandou para o centro ventilatório, nervo vago, nervo frênico, diafragma. Aí o diafragma, o que o diafragma faz? Ele contrai. Quando ele contrai, imagina o que acontece com a caixa torácica. Aumenta-se o volume da caixa torácica. Se o volume da caixa torácica está maior, porém eu tenho o mesmo conteúdo, a mesma massa, significa que a pressão dentro do tórax está mais baixa, beleza? Tranquilo? Eu posso dizer que a pressão dentro do tórax é negativa? A pressão dentro do tórax é negativa? Não posso dizer que a pressão é negativa. Até a gente acaba utilizando esse termo pressão negativa, mas na verdade o certo seria dizer a pressão é subatmosférica. Pressão é subatmosférica. Porque a doutora Tainara, por exemplo, quanto é a pressão arterial da doutora Tainara? Quanto é a pressão arterial dela? Chuta o valor da pressão arterial dela, doutora. Mexe aqui. 120 por 80. Maravilha. 120 por 80 milímetros de mercúrio. Porém, olha que detalhe muito interessante, muito significativo. A doutora Tainara, vocês sabem, é um ser de outro planeta. Doutora Tainara, quando muito bem disse a doutora Bruna, é um ser de outro planeta. Por quê? Olha por quê. Porque a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. A pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Portanto, a doutora Tainara, quando se corta, já que a pressão atmosférica é maior do que a pressão que a doutora Bruna sugeriu, 120 por 80, ao invés de ela sangrar, o ar entra por dentro das artérias, por dentro das veias, certo? Por dentro das artérias, certo? Tranquilo, é isso que acontece, doutora? Não é isso que acontece. A pressão da doutora Tainara, na verdade, é 880 por 840 milímetros de mercúrio. Faz um nitroprusiato para ela. 880 por 840. Não precisa de nitroprusiato. Por quê? Porque aí sim, olha que maravilha. A diferença de pressão é 120 por 80. 120 por 80. Se você for para um local que seja pressão zero, lá no vácuo, o que vai acontecer? No primeiro milissegundo, você faz um AVC hemorrágico. No segundo milissegundo, você explode. Né? Então, não convém ir ao espaço sem aquela roupa maneira, né? A Sandra Bullock, né? O George Clooney está lá no espaço, tranquilão, beleza? Não convém. Por quê? Porque lá a pressão é zero. Lá a pressão é zero. Pressão menos que zero, só com pressões abaixo do vácuo. Não dá, né? Não dá para acontecer isso. Agora, 120 por 80, eu estou falando de pressão acima da pressão atmosférica. 880, 840 é a nossa pressão real e ela fica 120 por 80 acima da pressão atmosférica. Por isso que ela sangra. Né? Se cortar, né, a gente pode fazer aqui o jogo da baleia azul com ela, né? A gente faz a baleia azul, começa a cortar ela toda e começa a sangrar. Né? Começa a sangrar porque sangra. Né? Sangra, sem dúvida. Beleza. Olha lá, o que acontece? Mas aqui está menos 5. Menos 5 significa 5 abaixo da pressão atmosférica. Porque a gente costuma utilizar, isso é uma convenção, a gente costuma utilizar a pressão atmosférica como referência para a fisiologia humana. Né? A pressão atmosférica é referência. Portanto, olha lá, 0 é a pressão atmosférica, certo? Então, se eu tenho menos 5, 0 menos 5, eu tenho diferença de pressão. Se eu tenho diferença de pressão, eu tenho fluxo, um fluxo inspiratório. Um fluxo inspiratório. De modo que, no momento, no final da inspiração, as duas pressões estão iguais, 0 e 0, só que o pulmão é um corpo elástico. E o que é um corpo elástico? O corpo elástico é um corpo que, quando distendido, no momento que cessa a força que o distendeu, ele volta à sua forma original. Isso é um corpo elástico. Né? Imagina, corpo elástico, eu distendo. A força elástica, lei de Hooke, vocês lembram da força elástica, lei de Hooke? A força elástica vai ser tão... Nossa, olha lá, ele foi lá no terceiro ano e do segundo... Não é que se chama segundo grau, mas como é que chama? Ensino médio. Se para você foi uma viagem longa, imagina para mim. Né? Imagina para mim, fui lá no lei de Hooke. Força igual a Kx, igual a coeficiente de elasticidade, coeficiente versus o tanto, né? O x significa tanto que foi distendido. Né? Está escrito lá no livro, o tanto que foi distendido. Então o que acontece? A gente consegue expirar justamente pela nossa força elástica do pulmão. Eu não gasto ATP. Não tem força envolvida? Tem, é a força elástica. Mas eu não gasto energia para expirar. Ok? Eu só gasto energia para inspirar. E aí no momento que cessa a força que o distendeu, que foi o diafragma, a contração diafragmática, o que vai acontecer? A pressão elástica do pulmão passa a fazer o ar sair. Até que as duas pressões se igualam. Só que na verdade...
a pressão lá no alvéolo ela não zera completamente. Por quê? Porque o bronquíolo terminal ele colaba antes do final da expiração. A glote ela fecha antes do final da expiração. Portanto, a pressão dentro do alvéolo sempre fica um pouquinho positiva, um pouquinho acima da atmosfera. Isso é muito interessante porque quem inventou esse conceito? Foi Deus, beleza, mas quem descreveu pra gente? Quem descreveu? Quem não acredita em Deus aí fica aí perdido, vagando, né? Tentando descobrir quem inventou. Mas quem, sem dúvida, descreveu pra gente foi Laplace. Laplace falou o seguinte: olha lá, se eu começar a inspirar um alvéolo parcialmente cheio, é muito mais fácil a gente fazer a inspiração. É muito mais fácil. Mas lembra, quando eu coloco um tubo na traqueia do paciente, quando eu coloco esse tubo, eu perco um desses mecanismos, que é o fechamento da glote. Portanto, existe uma tendência maior ao colapso alveolar, certo? Portanto, lá na ventilação mecânica, ao invés, o paciente, imagina, eu acabei de intubar o paciente, fiz sequência rápida de intubação, utilizei um bloqueador neuromuscular de ação rápida, imagina, o paciente não mais tem essa contração diafragmática. Então a gente tem, se eu não tenho mais como reduzir a pressão alveolar, o que me resta? Aumentar a pressão da atmosfera. Poxa, dá trabalho, né? Imagina todos os pacientes em insuficiência respiratória no mundo, né, eles têm que inspirar ao mesmo tempo, porque eles têm que aumentar a pressão atmosférica no mundo todo. E era isso que Deus fazia antes da... A gente não lembra, que a gente não era nascido nessa época, mas antes da invenção da ventilação mecânica, o que acontecia era isso. Você entubava o paciente, aí Deus falava: aumenta a pressão atmosférica. Todo mundo inspira. Abaixa a pressão atmosférica. Respira. Aumenta a pressão. Respira. Abaixa a pressão, expira. Ele não conseguia fazer mais nada. Ele não conseguia tirar férias, ele não conseguia tratar os problemas da Síria, não conseguia acabar com a corrupção no Brasil, ele não conseguia, né? E aí foi degringolando, até que ele chegou para um ser chamado Forrester Bird, era um aviador, podia ser um médico, mas foi um aviador, e ele inventou um aparelho para fazer a atmosfera caber numa caixinha. Olha que bonito, que pode. O ventilador mecânico é uma máquina de fazer a pressão atmosférica aumentar para um paciente. O ventilador mecânico é uma máquina para fazer a atmosfera aumentar para um paciente. Olha, eu não sei você, mas eu tenho vontade de chorar. Olha que coisa mais linda. E aí, olha que interessante, se agora eu tenho esse dispositivo na traqueia, eu preciso fazer com que a pressão aumente, mas quando a pressão lá do ventilador, lá na atmosfera, reduzir, ela não reduz mais para o zero, ela reduz para o valor que eu quero de pressão positiva dentro do alvéolo. Certo? Então, o que o ventilador vai fazer? Aumenta a pressão para 25, diminui a pressão para 5. Aumenta a pressão para 25, diminui a pressão para 5. Aumenta a pressão para 25, diminui a pressão. É só isso que o ventilador mecânico sabe fazer. Só isso. E como é o nome dessa pressão que eu vou instituir, eu vou configurar no ventilador para você, olha, no final da expiração, eu quero que essa pressão permaneça positiva. Positive and Expiratory Pressure. PEEP. O nome desse parâmetro que eu configuro no ventilador, desculpem, é PEEP. Positive and Expiratory Pressure. Beleza? Toda vez que vocês virem esse quadrinho azul aqui, é um parâmetro que eu vou configurar no ventilador. PEEP. Positive and Expiratory Pressure. É essa pressão que eu vou colocar no ventilador e dizer assim, no final da expiração, eu quero que o alvéolo tenha essa pressão. Portanto, despressurize até 5. 25, despressurize até 5. Esse 5 se chama PEEP. Muito bem. Que maravilha. Eu gosto de interação. Senão eu me sinto muito sozinho aqui em cima. Eu me sinto só. Então, eu preciso da interação. Tá certo? Amém? Maravilha. Olha lá. Então, PEEP, Positive and Expiratory Pressure. Quais são os componentes da ventilação mecânica? Os 3 componentes da ventilação mecânica: ventilador, circuito respiratório e paciente. Ventilador, circuito respiratório, paciente. A parte mais importante, sem dúvida, é o paciente. Mas o que a gente precisa conhecer para entender melhor a ventilação mecânica é essa caixinha aqui. Que o que ela faz? Aumentar a pressão e diminuir a pressão. Atrás da caixinha, quem tiver curiosidade de olhar atrás do ventilador, saem 3 fios, 3 cabos. Um deles verdinho, outro deles amarelinho e outro deles preto. Não liguem no local errado cada um deles. O preto vai para a tomada, tá certo?
Energia, tomada. Beleza? Esse amarelinho a gente chama de ar comprimido. Ar comprimido. E esse verdinho a gente chama de oxigênio a 100%. Oxigênio a 100%. Quando a gente inspira, esse ar atmosférico que a gente está inspirando agora, qual é a composição desse ar atmosférico? 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de gases nobres, de metano, de CO2. Né? Então, na verdade, a composição desse ar atmosférico na mangueira verde é 100% oxigênio. É diferente, portanto, desse ar que a gente está inspirando. Certo? Agora, o ar atmosférico, o ar comprimido, ele nada mais é do que ar atmosférico. Então, qual é a concentração de oxigênio nessa mangueirinha amarela? Qual é a concentração? 21%. Igual ao ar que a gente está inspirando. 21%. E aqui? 100%. Beleza? Tranquilo? Essas duas mangueirinhas são conectadas em um equipamento chamado blender. Blender, ou misturador. Mas vamos usar o termo em inglês, que é mais bonitinho. Misturador, né, parece outra coisa. Então, misturador, o blender mistura oxigênio a 21 com oxigênio a 100%. Se eu girar o blender totalmente para a mangueira amarela, o paciente vai receber oxigênio a 21%. 21%. Se eu girar completamente o blender para a mangueira verdinha, o paciente vai receber oxigênio a 100%. Beleza. Eu tenho como dar uma fração inspirada de oxigênio, que é essa porcentagem que a gente está falando, a fração inspirada de oxigênio, a FiO2, a fração inspirada. Eu posso dar 19% para o paciente? Eu posso dar 15% para o paciente? Posso dar 10%? O que vocês acham? Não, não dá. É a mesma coisa que eu falar para você, olha aqui, ó, eu tenho um café mais ou menos doce, tá? E eu tenho um café aqui muito doce. Mistura esses dois, eu quero um café sem açúcar, por favor. Não dá. Né? Não dá. E é isso que acontece. Eu consigo, através do blender, ofertar de 21 a 100% de fração inspirada de oxigênio. Então vocês viram que nós temos dois parâmetros da ventilação mecânica até agora. PIP e FO2. PIP e FO2. Todo modo ventilatório tem PIP e FO2. Tem modo ventilatório que só tem PIP e FO2. Mas todo modo ventilatório tem PIP e FO2. Todo modo ventilatório tem? Todo modo ventilatório tem? Tem modo ventilatório que só tem PIP e FO2. Mas todo modo ventilatório tem? PIP e FO2. Olha que beleza. PIP e FO2. Maravilha. Olha lá. Então, além do blender, a gente tem alguns outros dispositivos dentro daquele ventilador. Eu tenho uma válvula de fluxo, também chamada de válvula inspiratória. Válvula de exalação, também chamada de válvula expiratória. Certo? Tranquilo? Eu tenho um monitor. Eu tenho... O que é o monitor? É aquele que permite me mostrar, eu olhar para o ventilador e ele me diz como é que está pressão, fluxo e volume. Esse monitor diz para mim como é que está pressão, fluxo e volume. Painel de controle, que é justamente os botõezinhos. Eu já conheço dois botões. Quais são eles? PIP e FO2. Maravilha. É lá no painel de controle. Eu tenho um transdutor de pressão, eu tenho um transdutor de fluxo, e todos esses dispositivos são integrados por uma CPU. Central Processing Unit, unidade de processamento central. E é isso que significa um ventilador mecânico microprocessado. Quando eu escutava, era estudante, escutava ventilador mecânico microprocessado. Eu achava que o ar entrava ali e tinha, sei lá, um zumpa-lumpa ali, processando o ar. Mas não, o ar é aquele, é só isso. O ar é aquele. O microprocessador é justamente esse computadorzinho, um chip de computador que vai integrar todas as funções do ventilador. Que só tem uma, né? Pressurizar, despressurizar. Despressurizar, despressurizar. Despressurizar, despressurizar. Só isso que ele faz. Olha que beleza. E para isso, para o ventilador começar esse processo de pressurização, né? Vocês viram que a única coisa que ele faz é pressurizar e despressurizar, ele precisa abrir a sua válvula de fluxo e fechar a sua válvula de exalação. Abrir a sua válvula de fluxo e fechar a sua válvula de exalação. E o nome disso é disparo. Disparo significa abertura da válvula de fluxo, fechamento da válvula de exalação. É o início da inspiração do paciente. Cada ciclo ventilatório, cada ciclo começa com disparo. Beleza? Cada ciclo ventilatório começa com disparo. Depois que o disparo acontece, o que vai acontecer com o paciente? Vai inspirar, né? Fase inspiratória. Disparo,
fase inspiratória. Beleza. Chegou um momento que o ventilador fala assim, opa, está na hora, eu estava com uma pressão aqui de 25, está na hora de eu reduzir a minha pressão para 5, por exemplo, para PIP. Né? E como é que o ventilador sabe disso? Ele sabe que ele precisa abrir a válvula de exalação e fechar a válvula de fluxo. Abrir a válvula de exalação e fechar a válvula de fluxo. E o nome disso é ciclagem. Ciclagem. Disparo, fase inspiratória, ciclagem, fase expiratória. O que determina a fase expiratória? Vocês me digam. O que determina a fase expiratória? A pressão elástica do pulmão da caixa torácica. O que determina a fase expiratória? A pressão elástica do pulmão e da caixa torácica. Eu não consigo mexer nisso. Não consigo. No ajuste do ventilador mecânico, eu não consigo mexer nisso. Portanto, se eu for pensar em ventilação, em um modo ventilatório, configuração do ventilador mecânico, eu tenho que pensar disparo, fase inspiratória, ciclagem. Disparo, fase inspiratória, ciclagem. Disparo, fase inspiratória, ciclagem. Olha lá. Volume, fluxo e pressão. Olha que gráfico lindo, olha que maravilha. Ó. Disparo, fase inspiratória, ciclagem e fase expiratória. Disparo, fase inspiratória, ciclagem, fase expiratória. Beleza? O conjunto de um disparo, uma fase inspiratória e uma ciclagem, disparo, olha lá, disparo, escreveu? Disparo, isso aí certinho, disparo, fase inspiratória, faltou a fase inspiratória aqui no meio. Aí depois a ciclagem. A INS primeiro. Isso, maravilha. Disparo, fase inspiratória, ciclagem. Beleza? E aí fase expiratória. O conjunto de um disparo, uma fase inspiratória, uma ciclagem, uma fase, eu chamo de ciclo ventilatório. Ciclo ventilatório. Um ciclo, olha lá, um ciclo é um disparo, uma fase inspiratória, uma ciclagem, uma fase expiratória. Beleza? Tranquilo? Além disso, o tempo que leva a fase inspiratória eu chamo de tempo inspiratório. O tempo que leva a fase expiratória eu chamo de tempo expiratório. Portanto, eu posso definir também ciclo ventilatório como somatório de um tempo ins com um tempo ex. Beleza? Tranquilo? Olha lá. A pressão máxima que a gente encontra no sistema a gente chama de pressão de pico. E a pressão positiva no final da expiração eu chamo de PIP, você já sabe. Disparo, fase inspiratória, ciclagem. E o que é um modo ventilatório? O que é um modo ventilatório? Um modo ventilatório é um conjunto de ciclos. Um modo ventilatório é um conjunto de ciclos. Tudo bem? Tranquilo? Dependendo de como esse ciclo vai ser disparado, eu tenho um modo de um tipo, um modo de outro, um modo de um tipo, um modo de outro. Beleza? Disparo, fase inspiratória. Então, para eu definir o modo ventilatório, para eu explicar para vocês qualquer modo ventilatório, eu preciso dizer como é o disparo, fase inspiratória e a ciclagem. Disparo, fase inspiratória, ciclagem. Só isso. Para definir o modo ventilatório, eu só preciso disso. Portanto, eu só vou ter 3 slides a mais. 3 slides a mais. Um, disparo. Outro, fase inspiratória. E o outro, ciclagem. Olha que beleza. Por isso que eu falei, 15 minutos resolve. Olha lá, 15 minutos. Disparo, fase inspiratória. Disparo. O disparo pode ser a tempo. O que é um disparo a tempo? Disparo a tempo, o ventilador fala assim, ó, a cada 4 segundos você dispara. A cada 4 segundos você dispara. É um disparo a tempo. Quem define isso? A pessoa que está cuidando do paciente. Tá certo? Disparo a tempo. 4 segundos. Só que eu não coloco lá no ventilador, eu não escrevo lá no ventilador, eu não aperto o botãozinho escrito 4 segundos. O que eu vou colocar no ventilador é a frequência, é a frequência respiratória. É a frequência respiratória. Então, se eu quero que dispare a cada 4 segundos, em 1 minuto você vai ter quantos disparos? 15, né? 60 dividido por 4, 15. Então, a frequência respiratória que eu vou escolher, 15. Beleza? Tranquilo? Eu também tenho 3 tipos de disparo. Disparo a pressão, disparo a fluxo, disparo neural, que quem dispara é o paciente. Disparo a tempo, quem dispara é o ventilador. Disparo a tempo, quem dispara é o ventilador. Disparo a pressão, a fluxo, disparo neural, quem dispara é o paciente.
Beleza? Disparo a pressão. O paciente precisa contrair o diafragma, gerar uma diferença de pressão entre o ventilador, passando por toda a resistência do circuito, de modo que haja uma diferença de pressão gerando fluxo. Imagina, o paciente precisa fazer uma força muito grande para conseguir disparar o ventilador. Beleza? Tranquilo? Durante a fase expiratória, vocês viram que chega um momento que não tem fluxo nenhum. Não tem fluxo nenhum indo para o paciente. Mas existe um dispositivo que mantém o fluxo, um fluxo chuntado, digamos assim, um fluxo, já que não existe contração diafragmática, é um fluxo muito baixinho, não chega a vencer a resistência da via respiratória do paciente, esse fluxo sai diretamente da válvula de fluxo. Isso é na fase expiratória, né? Final da fase expiratória, quando não tem fluxo indo do paciente, nem saindo. Fica ali um fluxo chuntado. Um fluxo muito baixinho, 5, 6 litros por minuto. E o que acontece? O paciente, para disparar, isso é o dispara-fluxo, ele precisa apenas contrair o diafragma e roubar esse fluxo que já está passando aqui pertinho dele. Já está passando pertinho do tubo orotraqueal. Ao invés de eu criar uma diferença de pressão entre a válvula de fluxo e o alvéolo, muita força, eu preciso apenas roubar um pouquinho desse fluxo que está saindo daqui. Isso é o dispara-fluxo. O que é mais fácil para o paciente? Disparar a pressão ou disparar a fluxo? É mais fácil disparar fluxo. Por quê? Dispara fluxo, ele está roubando o fluxo que já acontece no sistema. Dispara fluxo é um roubo do fluxo que já acontece no sistema. Dispara pressão, não. Eu tenho que gerar uma diferença de pressão vencendo todo o circuito inspiratório do paciente. O terceiro tipo de disparo pelo paciente, eu chamo de disparo neural. Só tem em um tipo específico de ventilador, chamado NAVA, o ventilador se chama Servo-I, da Maquet. Eu posso falar tranquilamente por dois motivos. Primeiro, que só tem esse modo ventilatório nesse ventilador, né? E em segundo lugar, não tem conflito de interesse, né? Não por princípios éticos, mas por falta de oportunidade, né? Então, eu não tenho conflito de interesse nenhum com absolutamente nenhuma marca de ventilador mecânico, e antes que me perguntem, de ultrassom também. Meu único conflito de interesse é com o Erlon. Meu único conflito de interesse é com ele. E com vocês também. Olha lá. Então, disparo a tempo, disparo a pressão, disparo a fluxo, disparo neural. Certo? Esses três tipos de disparo, quem dispara, quem é? É o paciente. Quem dispara é o paciente. E aqui quem dispara é o ventilador. Disparo a tempo. São dois parâmetros que eu vou configurar. Disparo a tempo, eu tenho que configurar frequência expiratória. Se eu quero que dispare a cada 4 segundos, frequência de 15. Se eu quero que dispare a cada 3 segundos, frequência de... uma matemática. 60 dividido por 3, 20. Frequência de 20. Eu quero que dispare a cada 6 segundos, frequência de 10 incursões respiratórias por minuto. Muito bem, maravilha. Frequência respiratória. O nome desse parâmetro relacionado ou à pressão, ou a fluxo, ou neural, eu chamo de sensibilidade. Frequência e sensibilidade. Beleza? Tranquilo? Disparo, pressão, fluxo neural é pelo paciente, o parâmetro é a sensibilidade. Beleza? Tranquilo? Olha que interessante. O tipo de disparo, então, vai classificar, vai dar nome ao tipo de ciclo. Você já sabe o que é um ciclo ventilatório, é um conjunto de disparo, fase inspiratória, ciclagem, fase eixo. O que é um ciclo ventilatório? Disparo, fase inspiratória, ciclagem, fase eixo. E aí, olha que interessante, dependendo do tipo de disparo e da fase inspiratória, eu tenho um tipo de ciclo. O que é o ciclo mandatório? O ciclo mandatório é um ciclo que o disparo foi feito pelo ventilador e a fase inspiratória foi auxiliada pelo ventilador. Ok? Houve pressurização, de fato, do ventilador. Ciclo mandatório, disparo por quem é? Ventilador. E a fase inspiratória? Ventilador. Ciclo assistido. Ciclo assistido, quem dispara é o paciente. Ciclo assistido, quem dispara é o paciente. E quem faz a fase inspiratória? O ventilador. Beleza? Tranquilo? E o ciclo espontâneo? Ciclo espontâneo, quem dispara? Quem dispara o ciclo espontâneo? O paciente. E quem faz a fase inspiratória? Também é o paciente. Os ciclos que nós estamos fazendo agora são ciclos espontâneos.
Não tem ninguém, tirando o guerreiro ali na VNI ali atrás, não tem ninguém... Não, é brincadeira, precisa olhar não, pessoal. Não tem ninguém aqui em ventilação mecânica. Portanto, todos nós estamos fazendo ciclos espontâneos. O que é o ciclo mandatório? Ciclo mandatório. Quem dispara é o ventilador. E quem faz a fase inspiratória é o ventilador. Ciclo assistido. Quem dispara é o paciente. Quem faz a fase inspiratória é o ventilador. Ciclo espontâneo. Quem dispara é o paciente. Quem faz a fase inspiratória é o paciente também. Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo? Beleza? Dúvidas no tipo de ciclo? Ok. Os tipos de ciclo presentes naquele modo, já que modo... Dúvidas, doutora? Dúvidas? Pergunta para mim. Fala para mim. Acabou a dúvida, olha que beleza. Na hora acaba, sem dúvida, de verdade. Fala para mim. O tempo todo inspiratória. A expiratória, quem faz é a pressão elástica, só isso. Inspiratória, tá certo? Inspiratória. A minha dicção é péssima, desculpem, pessoal. Inspiratória. Olha lá. O modo, eu vou tentar falar mais que nem paulista que faz tudo certo. Certo já é interior, né? Bom, olha lá. O modo é o conjunto de ciclos. Tranquilo? Modo conjunto de ciclos. E eu tenho dois tipos de modo. Modo assisto controlado. Eu sei que quando vocês viram assim a cabeça para olhar para o coleguinha do lado, quando vocês viram, eu sei que vocês viram mais a orelha para mim. Eu sei disso. Mas não funciona. Juro por Deus. Quando você olhar para mim, as duas orelhinhas estão apontando. E esse negócio aqui é um negócio que está indo. Né? Vocês estão aprendendo. Se não tiver, levanta a mão. A gente fala assim, ó, não, vamos. Todo mundo tem que aprender. Né? Todo mundo tem que aprender. Doutor Marcos, doutor Lucas, eu busquei, coitado, ele estava ali quase sendo entregue pela mãe dele para adoção. Né? E hoje está se formando médico. Tá vendo? Eu peguei ele lá novo. Né? Menino, tudo mais, ninguém dava nada por ele. E hoje, né, me dá algum desgosto, mas né, estamos aí, estamos criando, tranquilão. Beleza. Olha lá. Modo assiste controlado e modo espontâneo. O que é o modo assisto controlado? Modo assisto controlado é aquele modo que permite ciclos mandatórios. Modo assisto controlado é um modo que permite ciclos mandatórios. E o que é um ciclo mandatório? Quem dispara é o ventilador. E quem faz a fase inspiratória é o ventilador também. Beleza? Tranquilo? Então, toda vez que eu tenho modo assisto controlado, eu obrigatoriamente tenho que colocar a frequência expiratória. Beleza? Diga, doutora. Você vai determinar se o ciclo da vez vai ser mandatório ou não? Gostei muito da sua pergunta, doutora. Porque imagina o seguinte, se você colocou a pergunta dela foi o seguinte, o que vai determinar se aquele ciclo vai ser mandatório ou vai ser um ciclo assistido, ou um ciclo espontâneo? O que vai determinar? Quando eu coloco 15 incursões respiratórias por minuto, lá na frequência respiratória, o que o ventilador vai fazer? Ele vai esperar 4 segundos. Ele espera 4 segundos. Se naquela janela de 4 segundos não houve contração diafragmática, ele fala, é minha vez. Tá certo? Por isso que eu disparo a tempo. Ele espera, e o que a gente fala, quanto tempo que ele vai esperar, é justamente pela frequência respiratória. Tá certo? Tranquilo? Beleza, ciclo assisto controlado, então, tem frequência e sensibilidade. E o que é um modo espontâneo? Modo espontâneo é o modo que não permite ciclos mandatórios. Modo espontâneo não permite ciclos mandatórios. Nunca no modo espontâneo você vai ter um ciclo disparado pelo ventilador. Todos os ciclos serão disparados pelo paciente. E se o paciente parar de inspirar, ele morre. Não morre porque você tem uma coisa chamada backup. Aí é o ventilador automaticamente mudar de um modo espontâneo para o modo assisto controlado. Certo? Mas se não houvesse esse modo de backup, quando o paciente está no modo espontâneo, se ele parasse de ventilar, ele morria. Tá certo? Porque ele não permite ciclos mandatórios. Beleza? Tranquilo? Olha lá. O que é um modo assisto controlado? Modo assisto controlado, ele permite ciclos mandatórios. E o que é um ciclo mandatório? Foi um ciclo disparado a tempo. Ciclo mandatório é um ciclo disparado a tempo. Portanto, todo modo assisto controlado tem frequência
e sensibilidade. O modo espontâneo não tem frequência, só tem sensibilidade. Entenderam essa frase? Essa frase é muito importante. Essas duas frases são o extrato desse slide aqui, olha só. Todo modo assist controlado, ele tem frequência e sensibilidade. O modo espontâneo não tem frequência, só tem sensibilidade. Pode chegar o microfone na doutora? Fala alto. A sensibilidade é o parâmetro do ventilador que faz o ventilador sentir, por pressão, fluxo neural, que o paciente contraiu o diafragma. Portanto, a sensibilidade é o parâmetro que o ventilador faz assim, opa, contraiu o diafragma, vou disparar. Tá certo? No disparo a tempo, é simplesmente, chegou naquele tempo. Então imagina, se o paciente tem uma frequência respiratória de 20 lá no ventilador. Coloquei lá no ventilador 20 incursões respiratórias por minuto. Tá? 20 incursões respiratórias. E o paciente fez 10 contrações diafragmáticas naquele minuto. Se eu tenho lá no ventilador configurado 20, e o paciente fez 10 incursões, o que vai acontecer? Ele vai ter 10 ciclos assistidos, porque ele contraiu o diafragma 10 vezes, e vai ter 10 mandatórios. Entenderam isso? Tranquilo? Todo modo ventilatório tem PIP e FO2. Todo modo ventilatório tem? Todo modo ventilatório tem? Tem modo ventilatório que só tem PIP e FO2. Mas todo modo ventilatório tem? Todo modo assist controlado tem? Frequência e sensibilidade. Frequência e sensibilidade. Todo modo espontâneo não tem frequência, só tem sensibilidade. Beleza, maravilha. Está evoluindo, maravilha. Tá vendo? Qual é o próximo slide? Próximo slide, disparo, fase inspiratória. E a fase inspiratória, na fase inspiratória, o que eu vou definir no ventilador é o que eu chamo de limite. Limite. Limite significa parâmetro que permanece constante durante toda a fase inspiratória. O que é limite? Limite é o parâmetro que permanece constante durante toda a fase inspiratória. O que é limite? Limite é o parâmetro que permanece constante durante toda a fase inspiratória. Né, doutor Roberto? Tudo bem? O que é limite, doutor Roberto? Parâmetro que permanece constante. Muito bem, muito bem. Limite é o parâmetro que permanece constante durante toda a fase inspiratória. Tô Diogo, vibra aí. O que é limite? Parâmetro que permanece constante durante toda a fase inspiratória. Maravilha, beleza. Eu tenho dois tipos de limite. Limite de pressão e limite de fluxo. O que é o modo limitado à pressão? O que é o modo limitado à pressão? Pressão constante durante toda a fase inspiratória. O que é o modo limitado a fluxo? O que é o modo limitado a fluxo? Muito bem. Fluxo constante de toda a fase inspiratória. Beleza? Então, se eu tenho limite de pressão, a pressão fica constante. Imagina, a pressão constante onde? Lá dentro do ventilador, né? A pressão dentro do ventilador. A pressão no alvéolo, ela está aumentando. A pressão no alvéolo está aumentando, porque o alvéolo está aumentando o seu volume, certo? Tranquilo? Está inspirando. O que a gente observa? Olha lá. Se a pressão alveolar está aumentando, a pressão alveolar está aumentando e a pressão lá no ventilador está constante, qual é a conclusão que a gente tira? Que a diferença de pressão vai ficando progressivamente menor. Se durante a inspiração a diferença de pressão entre o ventilador e o alvéolo está ficando cada vez menor, o que está diminuindo ao longo da inspiração? Que maravilha, me arrepio todo. Olha lá, o fluxo, ó. O fluxo é máximo durante o início da inspiração. O fluxo é máximo e ele vai caindo. Até o momento que ele se torna negativo. Como é o nome desse momento aqui que o fluxo se torna negativo? Ciclagem, maravilha, ciclagem. Passagem da fase inspiratória para fechamento da válvula de fluxo e abertura da válvula de exalação. Muito bem, maravilha, excelente. O fluxo está caindo. Agora, olha que interessante.
Vamos pensar o contrário. Limite de fluxo. Fluxo constante durante toda a fase inspiratória. Se o fluxo é constante, significa que a diferença de pressão entre o ventilador e o alvéolo do paciente, ele tem que estar o tempo todo constante, ou seja, a pressão vai aumentando durante toda a fase inspiratória. Vai anoitecendo, a luz vai caindo. Olha lá, a pressão vai aumentando. Ok? Por isso, eu só tenho limite de pressão. Existe modo limitado ao volume? Quem acha, levanta a mão. Existe modo limitado ao volume? Ninguém acha, só eu que acho? Muito bem, tem um guerreiro atrás que acha, e ele me fala, o que é o modo limitado ao volume? Volume constante durante toda a fase inspiratória. Olha o que é o volume constante durante toda a fase inspiratória. Volume constante toda a fase inspiratória. 10 minutos? Só 10 minutos? Mas estou acabando, só tem mais 2 slides. Olha que beleza. Volume constante toda a fase inspiratória. É tipo quando você vai fazer aquele, como é que é o nome? Aquele Mannequin Challenge. Mannequin Challenge é o volume constante toda a fase inspiratória. Qual é o nome do modo ventilatório limitado a volume? Mannequin Challenge. Tá certo? Beleza, Mannequin Challenge. Olha lá. Limite de pressão constante toda a fase inspiratória. Eu tenho que dizer para o ventilador qual é a pressão que vai ficar constante. Pressão expiratória. Nos modos limitados à pressão, eu preciso definir a pressão expiratória. Nos modos limitados a fluxo, eu tenho que dizer qual é o fluxo que vai ser constante durante toda a fase inspiratória. Eu defino o fluxo. O símbolo de fluxo é um V com apóstrofe, ou um V com um pontinho em cima. Posso ver fluxo também. Fluxo, F-L-U-X-O. Né? Fluxo, né? Aqui, ó, F-L-U-X, fluxo. Então, olha lá. Todo modo ventilatório tem? Tem modo ventilatório que só tem PiPFO2, mas todo modo ventilatório tem? PiPFO2. Todo modo assisto controlado tem frequência e sensibilidade. Os modos espontâneos não tem, só tem. Os modos limitados à pressão, eu tenho que definir a pressão expiratória. E os modos limitados a fluxo, eu tenho que definir o fluxo. Olha que beleza. 10 minutos, ó, sobra. Olha que beleza. Por quê? Porque eu só tenho mais um slide. A ciclagem. Olha lá. Ciclagem. O que é ciclagem? Passagem da ins para ex. É o fechamento da válvula inspiratória e a abertura da válvula de exalação. E eu tenho 5 tipos de ciclagem. 5 tipos de ciclagem. O que é ciclagem a pressão? Olha lá. Pressuriza. Chegou a 30, cicla. Pressuriza. Chegou a 30, cicla. Tá certo? Daí eu pergunto a vocês, existe modo limitado à pressão, ciclado à pressão? Existe modo limitado à pressão, ciclado à pressão? Lembra, modo limitado à pressão, a pressão é constante. Então você fala assim, ó, mantenha 20 toda a fase inspiratória. Quando chegar a 30, cicla. Né? Não vai dar certo. Então, só existem modos ciclados à pressão se forem limitados a fluxo. Beleza? Tranquilo? Ciclado ao volume. O que é um modo ciclado ao volume? Inspire até chegar a 500 ml. Chegou a 500 ml, respire. Chegava 500 ml, respire. 500 ml, 400, continua. 450, continua. 500, respira. Tá certo? Tranquilo? Modo limitado, modo ciclado a volume. Não confundir com limitado a volume que não existe. Ciclado a tempo. O que seria o modo ciclado a tempo? O que seria, capeta, o modo ciclado a tempo? O que é o modo ciclado a tempo? Modo ciclado a tempo. Inspire por 1 segundo. Chegou a 1 segundo, respire. Chegou a 1 segundo, respire. O que é o modo ciclado a pressão? Chegou na pressão, 30, respira. Chegou a 30 centímetros de água de pressão, respira. O que é o modo ciclado a volume? Chegou a 500 ml, respira. Chegou a saúde. 500 ml, respira. Ciclado a tempo.
Chegou ali um segundo, respira. 1 segundo, respira. Ciclagem neural. Do mesmo jeito que existe disparo neural, existe a ciclagem neural. O que é esse modo ventilatório que é o NAVA? Você passa um cateter nasogástrico, bem fininho, nasogástrico, e a pontinha dele fica na altura do diafragma. E ele tem 4 sensores elétricos. E ele sente a despolarização e a repolarização diafragmática. Portanto, você consegue saber exatamente, o ventilador sabe exatamente quando o paciente contraiu, não é nem contraiu, despolarizou o diafragma. Pode ser um diafragma fino que nem um papel. Um diafragma não tem força nenhuma. Ele não tem força nenhuma, mas ele consegue despolarizar ainda. Portanto, eu tenho uma perda de 0,000 alguma coisa por cento de contrações diafragmáticas. A sincronia é perfeita. Agora, se vocês me perguntarem, isso diminui tempo de desmame, diminui algum benefício clínico, aumenta algum benefício clínico? Por enquanto a gente não sabe. A gente acredita que tem algum benefício, mas a gente não tem certeza, né? Por enquanto, a gente não utiliza de rotina esse modo ventilatório NAVA. Então, a ciclagem neural é quando esse cateter ele sente a repolarização do diafragma. Ele sente, repolarizou, abre a válvula exalatória, tá certo? Contraiu, ou melhor, despolarizou, dispara, repolarizou, ciclagem, despolarizou, dispara, repolarizou, ciclagem, tá certo? E o que é ciclagem a fluxo? Ciclagem a fluxo, imagina, existe algum modo limitado a fluxo e ciclado a fluxo? Imagina, eu configurei um determinado fluxo para ver a ciclagem. Então eu coloquei lá, coloquei um fluxo inspiratório de 60 litros por minuto. Mantenha 60 constante. Quando chegar a 50, cicla. Não dá certo, né? Não dá certo. Então, só existe modo ciclado ao fluxo se ele for limitado à pressão. E aí, olha que interessante. Vocês lembram do gráfico, quando eu mostrei para vocês aqui, o gráfico do limite de pressão e ciclagem e do fluxo durante esse modo? A pressão era constante e a pressão alveolar ia aumentando. Portanto, o fluxo era máximo na inspiração, no início da inspiração, e ele ia diminuindo. Se o fluxo era máximo no início e ele ia diminuindo, eu não posso colocar um valor estático aqui. Eu não posso colocar 20, não posso colocar 30, não posso colocar 40. Por quê? Porque eu não sei quanto é o pico de fluxo. O pico do fluxo, o fluxo máximo, vai depender do quanto existe complacência pulmonar, do quanto que o pulmão aceita aquele fluxo. Se o pulmão for muito duro, o fluxo vai ser baixinho. Se o pulmão for muito complacente, o fluxo vai ser alto. Eu não sei, a priori, quanto vai ser o pico de fluxo inspiratório. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo uma porcentagem do fluxo, do pico de fluxo inspiratório. Vou explicar melhor a vocês, mostrando a curva de fluxo. Olha lá, a curva de fluxo, está vendo que ela é positiva na fase inspiratória, negativa na fase expiratória. O nome desse parâmetro é essence, sensibilidade para a expiração em porcentagem. Essence. Ciclagem é pressão, eu tenho a pressão de admissão. Volume corrente. Tempo inspiratório. Fluxo, essence. Olha lá, essência em porcentagem. Na maioria dos ventiladores, especialmente os ventiladores mais antigos, eu não conseguia mudar esse parâmetro. Ele era de fábrica 25%. Então imagina, se eu atingir 80 litros por minuto de fluxo inspiratório, de pico de fluxo inspiratório, e o essência é 25, quando vai haver a ciclagem? 25% de 80, ou seja, 20. Olha lá, 20, acontece ciclagem. Eu coloquei 25%. Os ventiladores mais modernos, eu consigo mexer nesse valor. Olha lá, eu consigo mexer nesse valor. Se eu tenho um pulmão mais duro, um pulmão mais enrijecido, um padrão restritivo. Se eu tenho um padrão restritivo, eu quero mais tempo inspiratório ou mais tempo expiratório? Eu quero mais tempo ins, porque é difícil inspirar. E o pulmão obstrutivo, ao contrário, o pulmão obstrutivo é muito fácil inspirar. Difícil é
expirar. Como é que é o ciclo ventilatório do pulmão obstrutivo? Então olha que interessante, se eu tenho um paciente com pulmão restritivo, eu quero um ciclo ventilatório maior. Se eu quero um ciclo ventilatório maior, eu vou reduzir esse valor. Por quê? Olha que interessante, se de 25 eu passei para 10, aqui ciclou com quanto? Ciclou com 20. Olha lá, se eu passei para 10, ele passa a ciclar com 10% de 80, ou seja, 8. 8 chega depois, né? Olha lá, 50... 20, 25, 28. Quando chegou a 8, então, pacientes com pulmão restritivo, fibrose pulmonar, SARA, pneumonia, a gente vai utilizar valores mais baixos de Essence, 10% em porcentagem. Em pulmões obstrutivos, 50%, em torno de 50%, por quê? Agora, quando chegar a 40, 50% de 80, ele já vai ciclar. Beleza? Todo modo ventilatório tem PIP FO2. Todo modo ventilatório tem PIP FO2. Tem modo ventilatório que só tem PIP FO2. Mas todo modo ventilatório tem PIP FO2. Todo modo assisto controlado tem frequência e sensibilidade. Os modos espontâneos não tem, só tem sensibilidade. Todo modo limitado à pressão, eu tenho que ajustar a pressão inspiratória. Todo modo limitado a fluxo, eu tenho que ajustar fluxo inspiratório. Modo ciclado à pressão, eu digo qual é a pressão de admissão. Modo ciclado ao volume, volume corrente, ou volume tidal, tidal volume, tidal de maré, tides, né? Maré. Antigamente, na minha época, tinha um filme muito bonito chamado The Prince of the Tides, o Príncipe das Marés, o Nick Nolte, você nem conhece, já morreu, Nick Nolte, coitado. Está vivo o Nick Nolte, eu nem sei se Nick Nolte, mas é muito bonito o filme, olha lá. Tempo inspiratório, quando a ciclagem é tempo, e fluxo, essence. Entenderam? Disparo, fase inspiratória e a ciclagem? Último slide. Ah, você falou que não tinha mais. Mentir. Olha lá. O último slide agora é o último mesmo. Olha lá. Vocês vão escrever no caderno de vocês. É ditado, tá? E a gente tem... Quanto tempo a gente tem pro ditado? Mostra pra galera aí. 1 minuto. Olha lá, 1 minuto, tempo ditado. Na primeira linha do caderno de vocês, um caderno pautado, bonito, espiral, vocês vão escrever VCV. Volume Control Ventilation. Volume Control Ventilation. Vocês vão pular 3 linhas, pulem 3 linhas, tá? E vão escrever 2 PCV. Pressure Control Ventilation. Vão pular mais 3 linhas. Ah, mas eu quero pular 2. Azar o seu. Pule 3 linhas e escrevam 3. PSV. Pressure Support Ventilation. Tá certo? Falei nada de modo ventilatório até agora para vocês. Nada. Vocês já sabem tudo. Quer ver como é que vocês já sabem tudo? VCV é o modo assisto controlado, limitado a fluxo, ciclado a volume. O VCV, está escrito aqui, ó. Olha lá. O VCV é o modo assisto controlado, limitado a fluxo e ciclado a volume. Imagina se eu começasse a aula falando para vocês. É assim que está no consenso. Lá no terceiro consenso. O VCV é o modo assisto controlado, é o modo limitado a fluxo, ciclado a volume. Olha que beleza. Entenderam tudo? Agora entendem. Agora eu tenho certeza que entendem. PCV é o modo assisto controlado, limitado a pressão e ciclado a tempo. Olha lá. Modo assisto controlado, limitado a pressão e ciclado a tempo. Limitado a pressão. O que significa ser limitado a pressão? Pressão constante durante toda a fase inspiratória. Então tem que definir qual é essa pressão inspiratória. Ciclado a tempo. Chegou aquele tempo, 1 segundo, ciclo. 1 segundo, ciclo. E PSV, Pressure Support Ventilation. Modo espontâneo, limitado a pressão, ciclado a fluxo. E para vocês me provarem que essa última hora não foi em vão, vocês vão me dizer agora quais são os parâmetros que nós configuramos em cada modo ventilatório. VCV é o modo assisto controlado, mas é um modo. Todo modo ventilatório tem PIP FO2, mas é o modo assisto controlado. Se ele é assisto controlado, ele tem frequência e sensibilidade. Ele é limitado a fluxo, então eu tenho que definir um fluxo inspiratório. Se ele é ciclado a volume, eu tenho que definir
o volume corrente. Vocês me disseram. Olha que bonito. Isso é a alegria máxima. Isso é alegria não tem alegria máxima maior para um docente do que isso. Do que os seres que aprenderam a raciocinar, aprenderam a pensar e agora estão falando, estão caminhando por si só. Olha que bonito. PCV é o modo assist controlado, mas é o modo. Todo modo ventilatório tem PiPFO2. Mas é o modo assist controlado, então ele tem frequência e sensibilidade. É limitado à pressão, eu tenho que definir pressão inspiratória. E é ciclado a tempo, eu tenho que definir o tempo inspiratório. Beleza, ciclagem a tempo, chegou a 1 segundo, ciclo. Chegou a 1 segundo, ciclo. Chegou a 1 segundo. E o PSV é o modo espontâneo, mas é um modo. Todo modo ventilatório tem PiPFO2. Mas é espontâneo, então ele não tem, só tem sensibilidade. É limitado a pressão, então eu tenho que definir uma pressão inspiratória, que no PSV a gente chama de pressão de suporte. Mas é exatamente a mesma coisa, pressão inspiratória. Beleza? E é ciclado a fluxo. Qual é o parâmetro de ciclagem a fluxo? Essence. E esses são os modos ventilatórios que a gente utiliza no nosso dia a dia, na UTI e nas emergências. VCV, PCV e PSV. Sem falar nada dos modos, vocês aprenderam todos os modos e vocês estão de parabéns. Valeu, galera.